você, sim, acreditar no novo amanhecer. Tu vais vencer. Não tenhas medo, sai à rua e abraça. Muito boa tarde a todos. Caro Presidente da Comissão Política Distrital da Guarda do PSD, Presidente da Câmara Municipal de Trancoso, Dr. Júlio Sarmento, caro Presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Engenheiro António Ruas, caro colega deputado João Prata, todos os autarcas, dirigentes do PSD, mas sobretudo todos quantos residem, habitam ou trabalham em Pinhel e que aqui hoje quiseram estar em torno daquele que será seguramente o próximo Presidente da Câmara Municipal, o meu querido e estimado amigo Rui Ventura, que cumprimento e nele cumprimento todos os que aqui estão. Queria agradecer as palavras que o Sr. Presidente da Câmara me dirigiu, que a minha colega também, Ângela Guerra, aqui deixou, e dizer-vos que é para mim um privilégio, um prazer enorme rever alguns amigos aqui. Como dizia a mensagem da Ângela Guerra, uma das últimas vezes que aqui estive não foi propriamente para nenhuma ação política, foi para um jogo de futebol. Não me recordo bem como é que ficou o resultado, mas sei que ganhámos todos, porque a terceira parte foi aquela que teve mais entusiasmo e onde o convívio de facto foi muito significativo, e guardei sempre essa recordação, aliás, numa tarde onde tive a ocasião de estar, quer com o Presidente, quer com o Vice-Presidente da Câmara Municipal. Mas dizia-vos, é um privilégio estar aqui nesta apresentação da candidatura do Rui Ventura a Presidente da Câmara Municipal, porque se trata de um amigo e porque se trata de um autarca que conheço bem há vários anos e cujo trabalho também conheço bem, fruto não só daquilo que ele aqui faz, como daquilo que ele também é capaz de transmitir em muitas realizações que levamos a cabo no nosso partido. Por isso, eu gostaria de, numa primeira palavra, não deixando de registar o grande apreço que temos no PSD pela obra que os nossos autarcas desenvolvem neste concelho, e em especial pela obra que o engenheiro António Ruas realizou ao longo dos últimos 3 mandatos, não tenho nenhum problema em dizer-vos que esta eleição que disputaremos no próximo dia 29 de setembro marcará uma espécie de autorrenovação dentro do Partido Social Democrata e dentro da nossa equipa da Câmara Municipal. Isto é, a capacidade que a nossa equipa tem e vai muito seguramente demonstrar agora na campanha eleitoral que se inicia, de juntar ao trabalho que foi realizado, que é altamente meritório e tem tido, de resto, o reconhecimento da população de Pinhel, um novo alento, um novo fôlego, um novo ciclo, com redobrada energia, para cumprir aquele que é o desígnio de qualquer equipa municipal: servir os cidadãos, servir a população, servir a comunidade, servir as pessoas, servir as famílias, servir as instituições, enfim, promover as condições que poderão trazer mais desenvolvimento a este território e, sobretudo, assegurar que todos quantos aqui vivem ou aqui trabalham têm oportunidades de poder construir um projeto de vida feliz, um projeto de vida que possa realizá-las enquanto pessoas e enquanto pessoas que compõem esta comunidade. O trajeto do Rui Ventura é, de resto, muito sintomático da capacidade que é necessário ter para levar esta tarefa pela frente. Como aqui dizia o atual Presidente da Câmara, governar hoje um município não é tarefa fácil. Eu diria até é cada vez mais difícil, porque cada vez os recursos são menos, cada vez as exigências do exercício da atividade autárquica são maiores e cada vez
É preciso que no centro da atividade municipal muitas vezes não estejam tantas obras grandes de encher o olho e de, enfim, poder perspectivar mais desenvolvimento, nem sempre assim acontece de resto. Acima disso, hoje, cada vez mais, um autarca, um Presidente de Câmara, é um líder de uma comunidade que deve ter como grande centro da sua ação potenciar aquilo que existe na comunidade. O Presidente de Câmara Municipal dos próximos anos não será aquele que, como dizia o Sr. Presidente, vai prometer tudo de forma fácil a todos. Ou mesmo que vai prometer aquilo que não vai conseguir fazer. Aquilo que é necessário hoje no exercício destas funções é ter alguém que seja acompanhado de uma equipa competente, que tenha um projeto mobilizador, mas sobretudo que tenha a capacidade de olhar para a comunidade que tem pela frente, para cada uma das pessoas que a compõem, para cada uma das entidades e das instituições que a compõem e recolher dela o melhor trabalho possível para servir o interesse coletivo, o interesse da comunidade. E quem, como o Rui Ventura, desempenha funções autárquicas há tanto tempo, tem uma ligação tão íntima com o movimento associativo deste Conselho. Tem, e eu reconheço isso à distância, muitas das vezes que me encontro com ele, um apego natural à sua terra, às manifestações daquilo que é a terra que foi sempre a sua. Quem como ele tem este manancial, estas capacidades, objetivamente está em condições, eu diria mesmo, está nas melhores condições para protagonizar uma renovação tranquila, serena, mas sobretudo muito profícua para a vida de todos aqueles que aqui residem. O Rui Ventura é um homem que tem capacidade de liderança, é um homem que tem experiência, mas é também um jovem, como eu, aliás, somos da mesma geração, que tem uma grande ambição de poder proporcionar às suas gentes, à sua terra, mais progresso, mais oportunidades para que as pessoas, e sobretudo os jovens, aqui se possam fixar e possam manter viva e manter contínua essa dinâmica social e cultural que ele também, na Câmara Municipal, também tem colocado acima daquilo que são os interesses mais pessoais ou mais partidários. Por isso, meu caro Rui, e a todos que aqui estão, eu quero dizer-vos que é de facto com grande prazer que aqui estou hoje, no início desta caminhada, que estou certo, terminará no dia 29 com uma boa vitória do PSD, mas sobretudo terminará esta caminhada com o início de outra, que é a tomada de posse e um novo mandato, um mandato que eu estou convencido se vai refletir de forma bem marcante na vida dos pinguelenses e na vida desta comunidade. Queria dizer-vos, portanto, que nestas eleições autárquicas é isso e sobretudo isso que está em causa. Escolhermos um líder, escolhermos uma equipa e escolhermos um projeto. Isso é o essencial da opção que cada um dos eleitores terá de tomar no dia em que se dirigir à Assembleia de Voto e for colocar uma cruz num determinado quadrado. É isso que está em causa. Nessa opção, nesse momento, cada eleitor vai dar a sua confiança para que uma determinada pessoa exerça a liderança da Câmara Municipal, uma determinada equipa possa coadjuvar essa pessoa a cumprir um determinado projeto. Já aqui foi dito que a nossa equipa e o nosso projeto serão oportunamente apresentados. Quanto ao projeto, estou mesmo convencido que hoje ficarão aqui algumas linhas, mas dizia eu que é isso que está sobretudo em causa nas eleições autárquicas que se vão realizar no dia 29 de setembro. Mas, estando eu aqui hoje também a representar a direção política do PSD, eu quero deixar-vos aqui uma mensagem, vou tentar ser breve, mas que creio que poderá ser um contributo importante para a campanha que vamos todos agora realizar nas próximas semanas. É verdade que, sendo o essencial das eleições autárquicas a escolha do líder, da equipa e do projeto, é muito natural que na confrontação
pública com os nossos eleitores, outras necessidades, outros anseios, outras discussões possam ser suscitadas. Nomeadamente, o estado em que o país está, aquilo que tem sido a governação do país, aquilo que pode ser o contributo de cada um dos cidadãos, cada uma das instituições e também cada um dos autarcas que serão eleitos nas próximas eleições. E sobre essa matéria, as candidaturas do PSD, e esta particularmente, porque é muito qualificada do ponto de vista político e partidário, não deve ter nenhum receio em também discutir e em também dialogar com os nossos eleitores. Eu bem sei que esta candidatura tem como objetivo, e eu creio que o vai realizar, conseguir uma base eleitoral de apoio ainda maior do que aquela que o partido que a suporta, o PSD, tem neste Conselho. Mas isso não nos deve impedir de dizer às pessoas que 2 anos depois do PSD ter reassumido a liderança do Governo, 2 anos depois de terem sido pedidos muitos e intensos sacrifícios aos portugueses, 2 anos depois de o país no seu conjunto ter feito um esforço muito significativo de recuperação económica e financeira, 2 anos depois de um governo ter cometido alguns erros e ter tido algumas omissões também, objetivamente, 2 anos depois, nós temos, apesar de todas estas dificuldades e com respeito por todos aqueles que tiveram mais vulneráveis neste período e, portanto, sentiram ainda mais drasticamente essa dificuldade, nós temos razões para poder perspectivar um futuro com mais confiança. Porque para quem já se esqueceu, há 2 anos atrás, quando nós assumimos funções no Governo de Portugal, Portugal estava mesmo à beira da bancarrota. O Estado não tinha dinheiro para pagar as suas despesas mais elementares. Pagar salários, pagar pensões, ter hospitais abertos, ter tribunais a funcionar, ter polícias na rua, ter escolas abertas. O dinheiro que faltava ao Estado era para garantir que os serviços públicos essenciais e os pagamentos essenciais aos prestadores de serviço no Estado estava assegurado. E foi por isso que o Estado teve de ir pedir ajuda externa e não foi uma ajuda qualquer. Ainda hoje um jornal de grande tiragem nacional publica uma entrevista com o Dr. Mário Soares que é, a todos os títulos, notável. Porque no meio de tanto queixume, tanto azedume, diria mesmo, há um grande esquecimento daquilo que é a nossa história recente, que é importante retermos para podermos perspectivar o nosso futuro mais próximo. Em 1983, o Dr. Mário Soares era Primeiro-Ministro. O país teve uma dificuldade financeira grave e também teve de pedir ajuda externa. Em 1983, o país pediu ao Fundo Monetário Internacional 650 milhões de dólares, o equivalente a 3,5% da riqueza que nós produzíamos à época, do nosso produto interno bruto. Em 2011, nós fomos forçados a pedir 78 mil milhões de euros, que aliás todos ou quase todos até consideram ser um número aquém daquilo que era necessário, mas que significa qualquer coisa como 50% do nosso produto interno bruto atual. O que quer dizer que a última vez que nós estivemos numa situação destas, precisamente protagonizada pelo Dr. Mário Soares, nós tivemos que fazer um esforço que foi 15 vezes menor do que aquele que nós temos que fazer hoje. Mas, apesar disso, em 1983 também houve muitas greves. Só nesse ano houve 663. Em 1983 foi preciso aumentar muitos impostos. Em 1983 foi preciso mesmo criar novos impostos. Em 1983, com a desvalorização da moeda e o aumento da inflação, as pessoas perderam cerca de 30% do seu poder de compra. E quem teve que fazer isto não pode esquecer-se do esforço que nós hoje estamos a fazer, que é, do ponto de vista quantitativo, repito, 15 vezes maior do que aquilo que teve que ser feito há 30 anos atrás. Com uma diferença grande. É que na altura nós éramos um caso isolado. Na altura
os nossos principais parceiros comerciais, muitos deles estavam a crescer. E, portanto, a nossa economia tinha mais capacidade de se reativar com relativa celeridade. Hoje, nós juntamos ao grave problema financeiro que nos deixaram uma conjuntura à nossa volta que só piora as coisas, porque os nossos principais parceiros comerciais estão também a definhar economicamente e, portanto, a nossa dificuldade de reanimar a nossa economia é ainda maior. Eu transmito-vos isto porque é natural que na campanha eleitoral nós possamos ser confrontados com aquilo que é a ação do Governo, com aquilo que têm sido as dificuldades que os portugueses e as pessoas têm sentido. Mas nós temos que ter capacidade de lhes dizer que é para acautelar que no futuro o Estado português não volte a estar hipotecado como hoje está aos nossos credores internacionais para tomar as decisões que afetam a vida de todos nós. Eu costumo dizer, e não tenho vergonha nenhuma, e acho que os políticos devem dizer isto às pessoas, olhos nos olhos. Hoje em Portugal, o Governo não decide aquilo que quer. Não vale a pena terem ilusões. As decisões que nós tomamos, muitas vezes, não correspondem exatamente àquilo que nós queríamos que fossem essas decisões. Porque nós somos obrigados, e obrigados de forma formal, contratual, a entendermos com os nossos credores para tomarmos essas decisões. E por isso, não pode haver período mais negativo para a vida das pessoas do que este. Não pode haver humilhação maior para um país do que aquela de não ser portador da capacidade de decidir aquilo que influencia a vida da sua comunidade. Mas nós estamos a fazê-lo não pelos erros que nós cometemos, mas por aquilo que foi o legado que nos deixaram, e eu não digo isto para estigmatizar aqueles que lá estiveram, digo isto porque é objetivo e é a razão pela qual muitas vezes nós temos que tomar algumas opções. Mas eu também vos queria dizer que 2 anos depois há algumas matérias que justificam que nós possamos estar mais confiantes relativamente ao futuro. Nós temos um programa que foi previsto para 3 anos, tudo indica que terminará mesmo daqui a 3 anos e que, portanto, daqui a 1 ano recuperaremos a nossa soberania plena. Temos alguns indicadores económicos que nos dão alento, nomeadamente as nossas exportações. Temos algum trabalho feito para que o Estado gaste menos e gaste com maior eficiência e, portanto, possa libertar mais recursos e cobrar menos impostos às pessoas e às empresas. As pessoas às vezes esquecem-se, mas nós conseguimos reduzir nos últimos 2 anos 13 mil milhões de euros à despesa pública do Estado. Nós, pela primeira vez, temos as rendas da energia a baixar em 180 milhões de euros por ano. Dir-me-ão que é pouco, mas era zero. Menos de 300 milhões de euros em encargos com parcerias público-privadas. É pouco, mas era zero. Nós, no setor público dos transportes, tanto clamor quando apresentámos a nossa reforma, acumulámos nos últimos 10 anos, até 2011, 17 mil milhões de euros de prejuízos. E terminámos o ano de 2012 com resultados operacionais no setor dos transportes positivos. Foi importante, foi decisivo termos aumentado algumas tarifas? Foi. Mas também foi decisivo que o tivéssemos feito com sensibilidade social. Porque os passos sociais nos transportes hoje são mais baratos do que eram em 2011. Mudámos foi o paradigma. Nós damos passos sociais a quem precisa e não a quem tem mais ou menos idade. Porque aquilo que realmente justifica o apoio social do Estado, aquilo que justifica o apoio social de uma Câmara Municipal é a condição da pessoa que está pela frente. O mesmo se diga, por exemplo, nos medicamentos. Uma das despesas mais fundamentais da vida de muitas famílias e da vida de muitas pessoas, em especial daquelas que estão numa idade mais avançada. Mas nós hoje temos medicamentos mais baratos em Portugal do que tínhamos há 2 anos atrás. Há pouca gente que o diz, mas é verdade. E é à custa da diminuição das margens das farmacêuticas e mesmo das farmácias. Não estou com isto a dizer que elas devam ser penalizadas. Deve haver equilíbrio. Mas eu até fico muito admirado quando hoje a esquerda parlamentar, na Assembleia da República, aqui de El Rei, que as farmácias estão asfixiadas e que as farmacêuticas estão asfixiadas. Bom, nós não queremos a asfixia desse setor económico, mas queremos muito menos a asfixia das pessoas, daquelas que têm necessidade para viver, de comprar medicamentos e não tinham a garantia de o poder fazer. Meu caro Rui,
minhas amigas e meus amigos, eu volto ao início. Estas eleições autárquicas têm como principal objetivo eleger um líder, eleger uma equipa e escolher um programa. Em Pinhel, não há dúvida nenhuma que o líder mais habilitado e mais qualificado que se apresenta aos eleitores é o Rui Ventura. Estou certo que o mesmo acontecerá com a equipa e não tenho nenhuma dúvida que é o que acontece com os programas eleitorais. Mas se nesta caminhada for também necessário explicar aos pinhelenses que o país está a mudar, se está a transformar, com dor, com sofrimento, mas com uma convicção muito firme de que no futuro é desta maneira que nós podemos evitar perder outra vez a nossa soberania, se for preciso fazer isso, eu também vos quero aqui pedir, de uma forma muito aberta e muito tranquila, que não tenham receio em fazê-lo. Queria, mais uma vez, dar um grande abraço a todos, agora estendê-lo ao Dr. Álvaro Amaro, que também será o futuro Presidente da Câmara Municipal da Guarda, que aqui vejo, e, numa nota final, dar-vos não só nota desta nossa confiança nesta candidatura, mas sobretudo fazer-vos um apelo muito sentido para que ajudem o nosso Rui Ventura nesta caminhada, ajudem o PSD neste combate eleitoral, porque é também com essa ajuda que poderão ajudar o país a mudar, a recuperar, a progredir e a pensar naqueles que virão a seguir a nós. Muito obrigado.